Meus cumprimentos à torcida do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Vamos falar de Botafogo em mais um vídeo, como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Sexta-feira Santa, o dia que representa o sacrifício, a morte de Jesus por todos nós. Então, uma boa Sexta-feira Santa a todos. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre o setor defensivo do Botafogo. O setor que pode ganhar título ou pode perder título. A gente lembra do Boca Juniors, ano passado na Libertadores, um time que era extremamente defensivo. Chegou à final sem vencer os jogos do mata-mata, tudo na base da defesa, segurando os ataques adversários. Um time que era extremamente fraco ofensivamente, mas chegou à final. O intuito desse vídeo não é dizer que o Botafogo tem que ficar na retranca, só retranca, fechado lá atrás, colocar 8 jogadores na frente do gol. Não é isso. Esse vídeo aqui é sobre ajustes defensivos que esse time ainda precisa e mudanças em algumas peças. Bom, pessoal, sem oba-oba, é assim que eu penso, sem oba-oba. Júnior Santos 8 gols, artilheiro, musiquinha, aquela coisa toda que já está se repetindo, tudo aquilo que a gente viu ano passado, musiquinha para jogador. Eu não concordo com isso, mas isso é o que eu penso. Isso é a minha opinião. Seriedade, cara. Seriedade. O Botafogo precisa de foco total nos objetivos do ano. Já estão falando de seleção brasileira, né? No caso do Júnior Santos. Calma. Calma. O Botafogo está acima de qualquer coisa, acima de jogador, acima de dirigente. Então, não adianta o time continuar produzindo como o Botafogo vem produzindo ofensivamente. Isso já acontecia desde o ano passado, lá no segundo turno, onde o Botafogo fazia gols. Só que tomava mais gols ainda. Sofria mais gols do que fazia. Se fazia 2 gols, tomava 3. Se fazia 3 gols, tomava virada. Quando fazia um gol, tomava empate no fim do jogo. Eu não estou querendo relembrar 2023 não, mas isso se repetiu em determinado momento do início dessa temporada e de certa forma foi corrigido, né? O Botafogo já não toma aqueles gols no final do jogo, o Botafogo já é um time melhor defensivamente, tem mais equilíbrio. Porém, às vezes a gente ainda vê erros defensivos, erros dos laterais. A gente vê, principalmente em relação a erro individual dos zagueiros. E nesse caso, eu me refiro ao Lucas Halter. A gente já viu ele cometer erros individuais ali que custaram gols ou jogadas muito perigosas. E isso custa caro. E isso põe um título a perder. Então, mesmo que o Botafogo seja um time bom ofensivamente, tenha lá pontas muito bons, atacantes bons que façam gols todo jogo, quando pegar ataques adversários, né? Times adversários que têm um ataque muito bom, times que têm uma força ofensiva muito grande, as fragilidades da defesa, que já são visíveis em alguns jogos, elas serão ainda mais visíveis. O Botafogo enfrentará times que irão exigir muito da defesa do Botafogo. E se esses erros continuarem acontecendo, o Botafogo vai sofrer. Imaginem só uma oitava de final da Libertadores. Um exemplo aqui. O Botafogo pega aí o Atlético Mineiro.
com o Hulk, com o Paulinho, com alguns outros jogadores ali muito bons tecnicamente. Aí você vai ter ali o Lucas Halter, você vai ter ali o Damian Soares, você vai ter ali o Marçal. Atlético Mineiro no contra-ataque, recupera a bola. Aí tá lá o Lucas Halter avançada, né, que o Botafogo tem jogado agora com linhas altas, Marçal de um lado, Damian do outro, inversão de bola. O ponta vem nas costas do Damian Soares ou do Marçal. Eles vão conseguir alcançar? Porque o Marçal e o Damian Soares deixam espaço nas costas que é uma coisa de doido. Eles não têm velocidade para acompanhar, para se recuperar no lance. A gente tem visto o Damian Soares cometer muitos erros nesse início de temporada. E aqui eu já quero puxar o gancho. Não pode ser titular. Damian Soares não pode ser titular. Assim como o Marçal não pode ser titular. Para mim, os titulares hoje são Matheus Ponte e Hugo. O Marçal e o Damian Soares são mais experientes, aquela coisa toda, mas não tem mais velocidade. Eles não têm tanto vigor físico para aguentar os 90 minutos. Todo jogo eles vão ser substituídos. E aí vai ter que entrar um cara ali com sangue frio, né? Vai estar lá uma partida rolando, uma partida muito quente, muito pegada. Aí vai estar lá outro lateral entrando frio no jogo. Então, na minha opinião, o Matheus Ponte, que vinha tendo uma boa sequência no Carioca, né, e com a vinda do Damian Soares, se tornou titular. Isso para mim é um erro. O Matheus Ponte tem que continuar como titular. Assim como o Hugo tem que ser titular. O Hugo é mais jovem. O Hugo ainda comete alguns erros defensivos, mas o Marçal também comete. Não existe esse negócio, o Marçal dá mais segurança. Não dá. Na minha opinião, não dá. A lateral esquerda ela fica tão frágil com o Marçal quanto fica com o Hugo. Só que o Hugo ele é mais jovem, ele aguenta jogar o jogo inteiro. Se ele for driblado, ele tem velocidade, ele vai tentar se recuperar no lance. Ele não vai deixar o ponta ter uma diferença, né? Sai muito na frente de maneira que ele não consiga alcançar. Ele vai tentar alcançar, porque ele tem velocidade para isso. E o Hugo, ofensivamente, é melhor que o Marçal. A gente viu o Marçal nesse jogo contra o Boa Vista. O cara não acerta mais cruzamento, cara. Então, os laterais tem que ser o Hugo e Matheus Ponte. Na zaga, o Lucas Halter tem que ser sacado. Tem que ser reserva. Não pode continuar. Como eu falei, um exemplo aí, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, pode ser contra qualquer outro time aí. Que no Campeonato Brasileiro, quem chega nas oitavas de final na Copa do Brasil, já são times mais fortes, com poder ofensivo. Geralmente são os times que já estão na Série B e na Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso ficará ainda mais nítido. Outra coisa, linhas altas, você não pode ter laterais lentos e zagueiro lento. Você tem que ter laterais com velocidade. Laterais que consigam voltar a tempo, consigam se recuperar no lance. E zagueiro que consiga, se tiver que disputar a corrida com o atacante, ele não fique para trás. Agora, o Lucas Halter não é esse jogador. E aí, na minha opinião, hoje, o Botafogo, infelizmente, não tem um zagueiro de origem que possa ser titular. O Bastos também não é esse cara. O Pablo, não sei como é que vai entrar, não vou dizer que ele é o titular, porque o cara nem entrou em campo ainda, ele tem que se recuperar, adquirir ritmo de jogo. Pode ser que se torne, ou pode ser que também quando ele entrar, ele não seja esse zagueiro aí que alguns estão imaginando. Hoje, na minha opinião, quem deveria ser o zagueiro titular é Danilo Barbosa. Eu sei que ele não é zagueiro. Eu gosto muito do Danilo Barbosa como primeiro volante. E, na minha opinião, ele deveria ser o titular como primeiro volante. Porque ele é o melhor primeiro volante que tem hoje nesse elenco. Mas, mesmo ele não sendo um volante, ele
deveria ser o titular como zagueiro pelo lado direito. Como o Botafogo não tem esse zagueiro, colocaria o Danilo por ali. Ah, mas ele é volante, você quer que ele jogue como zagueiro? Todas as vezes que o Danilo entrou como zagueiro, ele deu conta. Ele jogou bem, ele tem uma boa saída de bola. Ele é um jogador, ele é bom no 1 contra 1. Tem noção de posicionamento, é alto, é bom na bola aérea. Então por que não? Vai deixar quem? Lucas Halter? Ou vai manter o Bastos, que também não passa confiança? Então, meu amigo, essas mudanças precisam ser feitas pelo Fábio Matias. Seja o Fábio Matias. Vai ser o Fábio Matias por enquanto, porque o técnico a gente não sabe quando vai chegar. E o técnico que chegar, caso o Fábio Matias não perceba isso, não faça essas mudanças, o que eu espero que faça, porque a tendência é que esse técnico não chegue agora, e quanto mais demora para essa mudança ser feita, pior pode ficar, porque as competições já estão expostas, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então eu espero que o Fábio Matias enxergue isso, faça essas mudanças, porque, cara, isso pode custar título. Esses erros podem custar muito caro. Libertadores, você tem que vencer os jogos. Você tem que vencer em casa e procurar pontuar, nem que seja com empate fora de casa. Mas o Botafogo faz gol, o ataque é produtivo. E a defesa vai tomar quantos? Porque qual foi o time que o Botafogo pegou forte aí nesse início de temporada, tirando o Red Bull Bragantino? O Fluminense era time reserva. O Fluminense estava com o time totalmente reserva. O Bragantino, o Botafogo no segundo tempo sofreu. No segundo jogo sofreu. Aqui no Newton Santos, o Botafogo tomou alguns contra-ataques muito perigosos. No segundo tempo, no final do segundo tempo do segundo jogo, lá em Bragança Paulista, o Gatito fez um gol no final do jogo que poderia custar classificação, cara. Naquela altura era 1-1. Então o jogo, se fosse gol, seria 2-1 e iria para os pênaltis. Quem garante que o Botafogo estaria na Libertadores hoje? Então, com um time um pouco mais forte que o Botafogo pegou, teve dificuldades. Então, podem falar, mas o Botafogo tá ganhando, tu tá reclamando. Meu amigo, não adianta ser engenheiro de obra pronta. Eu tô cantando a pedra aqui agora. Depois, eu espero que não, mas aí o Botafogo começa a perder jogos por esses erros. Aí, você que diz que eu tô reclamando, que o Botafogo tá ganhando e mesmo assim nada tá bom, você vai estar reclamando do jogador que erra lá na frente. Então, cara, isso tem que ser evitado. Porque esses erros, essa falta de atenção, esses erros, esses espaços deixados pela defesa, foi o que tiraram o título do Botafogo no ano passado. A gente tem que olhar para trás, sim, para que no presente a gente possa corrigir o que aconteceu lá atrás para que não se repita aqui. Beleza? Então, cara, é isso que, na minha opinião, tem que ser feito na defesa, essas mudanças de peças. O Fábio Matias está fazendo um trabalho muito bom, mas ele precisa ainda resolver algumas questões defensivas desse time que eu mencionei aqui nesse vídeo agora. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Não vou me estender mais, senão o vídeo vai ficar muito longo. Você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!